Faças como você quer, Senhor, nas nossas vidas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, que você tome a decisão, você tome a forma certa de nos conduzir, Pai. Que o nosso desejo seja sempre esse, que você faça em nossas vidas aquilo que você quer e não aquilo que nós queremos como desejo maior, mas que o nosso desejo esteja sempre firmado no propósito que você tem para as nossas vidas, pois temos a certeza que, Deus, que o teu desejo para nós, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável, Pai. Que você esteja no nosso barco, tomando as decisões para onde nós devemos ir, por qual caminho nós devemos caminhar, Pai. Nós te agradecemos por tudo que você tem feito em nós e por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Meu boa noite a todos vocês que estão aqui. O grupo de louvor também pode sentar. Muito obrigado. Aleluia. Que bom ter você nessa noite conosco para juntos aprendermos mais daquilo que Deus tem para nós. Os ensinamentos dele para as nossas vidas são os melhores. Nós temos que ser realmente gratos a ele, porque ele não põe peso, ele não põe jugo, ele não põe doença. Todo fardo ele já levou. Trocou pelo dele, que é suave e leve. Glória a Deus. E hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre o que diz as Escrituras no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que fala sobre um texto bastante conhecido. E o tema desse texto aqui na Bíblia, na minha Bíblia, diz: Jesus acalma uma tempestade. E eu posso dizer uma coisa para você: ele está no barco. A minha versão é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Acompanha aí o que a tua versão diz na tua Bíblia. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, diz o seguinte: Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que vocês estão assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Quem é este que manda até no vento e nas ondas? A minha pergunta nessa noite a você:
Você está no mesmo barco que Jesus está? Você está com esse mesmo medo que os discípulos estavam ali naquela hora, naquela situação? A Bíblia relata aqui, no meu texto, diz que era um lago. Aqui não fala no mar. O mar a gente sabe que tem altas ondas, né? No lago não, o lago é aquela coisa calma. Eu pelo menos eu nunca vi onda em lago. Não vi nem a água, muita perturbação. Se é no rio, alguma coisa assim, onde a água está correndo, mas no lago, tudo indica que a água está ali paradinha, calminha. E a Bíblia fala que veio um vento e foram fortes ondas. Então, a coisa foi séria. Eu já tive a experiência de estar em alto mar, em um barco. Creio eu, pequeno como esse que Jesus estava. E foi temeroso. As ondas davam de todos os lados e eu pensava, vai virar. Vai virar, a situação não é boa. Só para vocês terem ideia, os próprios barqueiros, pescadores, pessoas que já têm o costume, passaram mal diante daquela situação. Mas de repente, o mar se acalmou. Não sei te dizer se alguém orou ali, se Jesus veio e disse, mar, acalma. Mas foi um alívio. Foi algo muito bom que a gente sentiu, e aí a gente até mergulhou lá em alto mar, coisa linda. Mas naquele momento, a situação foi pavorosa. E nós vamos observar bem que a vida que os discípulos tinham, o contato que eles tinham com Jesus, não era para que eles pudessem passar pelaquela situação de medo. Não pela situação dos ventos, não, o medo. Eu tenho certeza que na sua vida, muitos ventos já se levantaram para querer te derrubar. E vem um medo muito grande. E você vai lá e acorda Jesus. Diante de toda a situação, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus estava dormindo, descansando, tranquilo, calmo e sereno, com a cabeça lá recostada em uma almofada. Eu nunca vi ninguém dormir dentro de um barco. Eu nunca vi. Só em filme, né? Filme, navio grandão, aí é uma outra história. Mas um barquinho pequenininho, um pescador, até quando eles vão em alto mar à noite para pescar, eu acredito que eles não dormem, com medo que venha outro barco, e isso é normal de acontecer. Se eles não estiverem atentos, o outro barco vai passar por cima, navio. Mas ele estava ali dormindo, tranquilo. Então veio aquela situação, e os discípulos, e acredito até que as pessoas dos outros barcos que a Bíblia relata, tiveram medo. Veio uma tempestade, e eles tiveram medo. Qual é a tempestade que porventura está se aproximando, ou se você está vivendo uma tempestade na sua vida, e que você vê que não há solução, que você pensa, meu Deus, agora vai virar, o barco não vai suportar, o meu barco vai afundar, eu vou naufragar. O que você tem passado dessa forma na sua vida? A minha pergunta é, Jesus está no seu barco? Você tem a confiança que Ele está lá? Se você tem essa confiança, por mais medo que você tenha, vai lá, acorda Ele. Fala, Jesus, me ajuda, me socorre. Eu tenho certeza que o que Jesus fez naquela situação, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai dizer à tempestade, como diz aqui na Bíblia. Então, ele se levantou e falou duro. Você já viu Jesus com raiva alguma vez? Ele vai falar para a tua situação, ei situação, com o meu filho não. Você não pode derrotá-lo. Eu estou no barco com ele. Esse barco não vai naufragar, nós vamos chegar até o outro lado.
Jesus se irritou com aquela situação. E é assim que ele vai agir com você. Ele vai tomar a sua dor e vai dizer: não vai acontecer com você, eu estou no seu barco. Esse barco não vai naufragar, nós vamos chegar no outro lado da margem. E existia um propósito, eles iriam para o outro lado. Jesus falou: vamos para o outro lado. Quando Jesus disse vamos, ele não estava dizendo a gente vai só até o meio, não, a gente vai chegar lá. É para lá que a gente vai. Ele está no seu barco, você confia nisso. Por mais que as tempestades se levantem, ele está no seu barco. Não permita que nenhuma onda venha se levantar contra a sua vida e que você fique apático, simplesmente parado, vendo que a onda está chegando. Ei, Jesus está no seu barco, chama ele, ele vai dar a ordem e o mar vai se acalmar. O vento vai cessar e você vai chegar. Ele disse: eu estou com você todos os dias da sua vida. O seu barco vai chegar do outro lado. Eu tenho certeza também, lembrando daquela passagem da saída do Egito, onde Moisés estava conduzindo o povo, e eles chegaram ali no meio, em frente ao Mar Vermelho, né? E aí não tinha para onde correr. Era água ou a galera do exército que vinha atrás. Faraó e o exército vinham para destruir. E simplesmente, segundo a ordem de Deus, Moisés tocou, o mar se abriu, parede de água de um lado, parede de água do outro, e o povo a pé enxuto. Não tinha nem lama. Tinha nem lama para eles melarem os pés. Eles passaram a pé enxuto. Mas deixa eu te dizer, no meio daquela multidão ali, acho que tinham pessoas que olhavam assim para aquela coluna, né, de parede, aquela parede toda de água, dizia: vai desabar. Meu Deus, segura aí, deixa a gente passar. Mas tinham outros confiantes que nada iria acontecer. Você está com medo da água ou você está confiando que vai passar? Você está com medo das ondas ou você crê que Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado? Confia em Deus, confia em Jesus. Ele está no seu barco. Ele não vai deixar você passar por nenhum constrangimento na sua vida, diante daquilo que o diabo tem lançado contra você. A palavra de Deus nos fala: praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Você não vai ser desmoralizado diante dos homens pelo diabo. Deus vai fazer o mais na sua vida. A palavra de Deus fala: nós vamos chegar do outro lado. Deus está no nosso barco. Por mais que as ondas se levantem, por mais que coisas aconteçam e a gente veja que não vai dar certo, meu Deus, o barco vai afundar, vai entrar muita água aqui, eu não vou conseguir chegar. Deus está no nosso barco e Ele nos garante: nós vamos chegar, independente das circunstâncias, nós vamos chegar. Eu estou com você, eu vou dar a ordem: mar, se acalme, vento, pare, porque eu estou com meu filho. Quem é este homem que manda até no vento e nas ondas? Esse é o seu Deus Todo-Poderoso. Ele não deixou o poder para outro Deus. Ele é o Deus que tem todo poder. Poder de dizer: vento, te aquieta. Mar, cessa as tuas ondas. Creia nele. Só ele. Outros pescadores estavam ali, eles não sabiam como agir. Deus nem pescador era carpinteiro. Então de mar ele não entendia nada. Jesus. Mas ele disse: vento, cessa, mar, te acalma, porque sobre o nome dele está todo o poder. E é esse homem que está no seu barco e não vai deixar você naufragar. Ele está no seu barco. Você confia que você vai chegar na margem com ele, ao outro lado? Glória a Deus por isso. E é nisso que nós devemos
nos assegurar, nos agarrar nessa promessa. Ele está comigo todos os dias, Ele está com você todos os dias. E nada pode afundar o seu barco. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos garante em Sua palavra. Ele falou, vamos para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Nós não vamos naufragar aqui. Nós não vamos perecer diante dessa circunstância. Nós vamos para o outro lado. Do outro lado tem segurança. Lá no meio o barco balançava de um lado para o outro. A tempestade estava. Mas ele sabia que ele iria chegar do outro lado. E ele está no seu barco. Se ele vai chegar, você vai chegar junto. Ele nos garante isso. Os discípulos perguntaram, mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Que pergunta, né? Você já se perguntou? Deus, você não se importa com essa situação que eu estou passando? Você já se perguntou? Você já fez essa pergunta? Meu Deus, você não está vendo não a situação que eu estou? O caos que está a minha vida, você não se importa comigo? Eu vou perecer e você não está nem aí para mim? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lado, silêncio, fique quieto. É isso que Deus faz conosco. Quando o diabo tenta se levantar contra as nossas vidas, ele faz, ei, silêncio, fique quieto. Você não tem poder nem autoridade sobre ele, ele é meu filho. Eu estou com ele. Você é um gatinho banguela, como diz o nosso pastor. Você não faz nem medo para ele, porque o leão de Judá vai na frente dele e ele vai chegar do outro lado. Eu estou com ele todos os dias. O Senhor nos fala todos os dias que está conosco, em nosso barco, diante das circunstâncias, diante dos problemas. E nós perguntamos, o Senhor não se importa comigo? Ele nos garante, eu estou com você, filho. O diabo tem se levantado contra a sua vida e ele te diz, eu estou com você, filho, eu estou com você, filha. Eu estou no seu barco. Eu estou no seu barco. Eu estou no seu barco. Você não vai naufragar. Nós vamos chegar até o outro lado. Como é bom sabermos, irmãos, que nós temos um Deus que nunca vai nos abandonar, que nunca vai nos deixar. Tem uma música que fala, tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Cantei muito essa música, não foi? Eu tento imaginar alguma situação que Deus tenha me abandonado. Eu posso ter deixado ele de lado, mas ele nunca me abandonou. Vou mais longe. Ele não compactuava com aquilo que eu estava fazendo, mas ele nunca me abandonou. O seu amor sempre esteve pela minha vida, sempre foi pela minha vida. Ele nunca deixou de me amar. Ele nunca vai deixar de te amar. Então não fica se perguntando, Deus, você esqueceu de mim? Você não se importa com essa situação que eu estou passando? Ele está com você todos os dias da sua vida. Ele não vai deixar você passar por nenhuma vergonha. O diabo, ele não tem poder sobre a sua vida para te fazer envergonhado na frente das pessoas. Ele é a tua força, ele é o teu sustento. Ele é o Senhor que está no teu barco. Não tenha medo, assim como os discípulos tiveram naquele momento. A situação é difícil, o perigo está ali, é eminente, você está vendo. Mas não tenha medo, ele está no seu barco. A situação vai se acalmar. E você vai chegar até o outro lado da margem. E é lá que você vai dizer, só podia ter sido Deus. Eu não via solução para esse problema.
Mas eu cheguei até aqui e eu rendo graças porque só podia ter sido Deus. Ele está no meu barco, Ele está conduzindo a minha vida e eu não vou perecer, eu não vou afundar diante dessa situação. No barco da minha vida, Ele é o comandante. E voltando àquela história lá do barco que eu passei, é bem semelhante à história que o William contou em uma das ministrações dele a respeito da criança que estava no avião. Meu pai estava ali no barco. Meu pai sabe nem nadar. Mas eu estava confiando nele. Não sei o que ia acontecer, mas a minha confiança estava depositada nele. Meu pai estava ali. Ei, o seu pai está com você em todas as situações da sua vida. O seu pai está com você em todas as situações da sua vida. Ele está no seu barco. Não pensa que vai afundar. Não pensa que vai naufragar. Não pensa que a situação, que o problema vai te vencer. Deus está com você. Ele está no seu barco. E você vai chegar até a outra margem. Confia nele. Ele é por você. Deus não vai te deixar só nessa caminhada. Nós temos aí o problema que está diante dos nossos olhos. Todos os dias, todas as horas. É Covid, é corona, é Covid. Abriu cova, fechou cova. Ei, Deus está com você. O mundo tenta passar para as nossas vidas algo que não é verdadeiro. O que é verdadeiro é que Ele cura. O que é verdadeiro é que Ele salva. O que é verdadeiro é que Ele te protege. O que é verdadeiro é que Ele é o Senhor da sua vida. Não se deixe levar por aquilo que a grande mídia fala, por aquilo que as pessoas estão dizendo. Ah, vai piorar, vem recessão, vem aquilo. Gente, é tanta coisa que a gente fala todo santo domingo, toda quinta-feira aqui. Que nós não podemos, não devemos deixar que essas coisas venham sobre a nossa cabeça. Elas podem até, né, a história do passarinho, ele pode até voar. Eu não vou permitir que ele faça ninho. Semana passada eu estava falando, tendo o relato, né, de uma adolescente lá de Natal, que a família dela, o pai dela, o Covid chegou perto, né? Nós cremos na cura. E ela dizendo todo aquele relato, aquela situação toda, e eu escutando, e era ela falando ali pelo telefone, a minha garganta já estava começando a ficar seca. Aquele negócio estranho. Meu Deus, será que eu estou também? O sintoma que ela estava falando, estava passando para mim pelo WhatsApp. Ó, como é que pode? E na mesma hora, não, comigo não. Do jeito que veio pelo WhatsApp, voltou. Ei, eu declaro cura, eu declaro seu pai sarado, isso não vai chegar na sua tenda, praga nenhuma vai te tocar. E ei, deixa eu te falar, quando a mensagem acabou, eu já não sentia mais nada na minha garganta. Ei, Deus está comigo no meu barco. As suas mãos estão a te guardar. Praga nenhuma pode chegar à sua tenda. Nenhuma cilada do inimigo, nenhuma flecha, nenhum dardo pode tocar na sua vida. Sabe por quê? Existem anjos do Senhor à sua disposição. Meu Deus, eu sou guardado por um anjo. Você é guardado por um anjo. Tem noção do que é isso? Tantas pessoas vão aí atrás de santos para isso, santos para aquilo. Você tem um Deus que está acima de todos. E Ele ordena os seus anjos para te proteger. A tempestade pode se levantar. Ele está no barco. E Ele está descansando. Ele está tranquilo. Ele está esperando você acordar Ele. Ei, Senhor, resolve aqui meu problema. E Ele vai dizer: Satanás, para. Vai falar assim como eu falei, não. Na autoridade que existe no poder do nome dele. Ele está no seu barco, você vai chegar do outro lado.
Não pensa que o barco vai naufragar. Eu fico imaginando aquela cena, e geralmente você vê, né, os barquinhos, pra gente lá era mais normal, o pescador ia, ele já ia com uma latinha dentro do barco, que era água entrando e ele botando para fora. Água entrando e ele botando para fora. Não vai ter latinha no seu barco. A água não vai entrar. Pode balançar, a situação pode vir, mas Deus está no barco. Ele vai dizer: vento, para, mar, acalma. E vai voltar a ser como um lago. Tranquilo, sereno. Confia nele. Confia no Deus da sua vida. Você não entregou a sua vida a nenhum Deus que pode falhar. Deus não falha com você. Ele supre cada uma das suas necessidades. Se a necessidade é acalmar o vento, Ele vai acalmar. Se é mandar a tempestade cessar, o mar se acalmar, as ondas pararem, Ele vai fazer isso na sua vida. Ele está com você todos os dias, todos os dias. Ele não te deixa, Ele não te desampara, Ele não te abandona. Ele está no seu barco. Creia tão somente nesse Deus que ordena que o mar se acalme, que o vento pare. Creia, creia. Exercite a sua fé. Diante da situação que você está passando, já vá dando brados de alegria. Obrigado, Senhor, porque você vai resolver. Obrigado, Senhor, porque essa tempestade, ela não vai ter vez na minha vida. Já renda graças ao Senhor. Não fique com medo. Medo é o contrário de fé. Exerça a sua fé. Deus está no seu barco. Ele não vai deixar você naufragar. Eu quero chamar o pessoal do louvor. E quero fazer esse pedido a você. Se porventura você tem deixado as situações te amedrontarem, os ventos soprarem fortes e você achar que vai ser o fim, as ondas quererem derrubar o seu barco e você pensar que vai ser o fim, deixa eu te falar nessa noite, confia no teu Deus. Confia que só Ele é capaz de resolver a tua situação. Eu não sei o que você está passando, eu não sei. Mas Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que você fale com Ele. Você pode dizer simplesmente: se Ele sabe, eu não vou nem... Não, Ele quer que você fale. Ele quer que você diga: Deus, acorda aí. Olha o vento como está na minha vida. Olha a onda como está na minha vida. Olha essa situação. Para que Ele possa agir em seu favor. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem todo o poder. Mas Ele quer que você fale com Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Por mais que o meu pai saiba aquilo que eu necessito, Ele quer me ouvir. Do mesmo jeito que o seu pai sabe aquilo que você está precisando, Ele quer te ouvir. Para que você possa dizer: não foi na minha força, foi na força dEle. A situação que só Ele pode resolver, fala com Ele. Ele está no seu barco. E Ele já falou para você: nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Por mais que os ventos estejam fortes e as ondas queiram balançar e derrubar o seu barco, confia nele. Permita que Ele
Seja aí o comandante desse barco. O barco da tua vida tem que ser conduzido por Ele. Confia nele de todo o seu coração. Ele está no seu barco. E você vai chegar do outro lado e vai dizer: só podia ter sido Deus. Só Ele que poderia ter me conduzido até esse outro lado. Ele saiu comigo lá atrás, mas as circunstâncias queriam que eu não acreditasse nele. Mas eu clamei por Ele e Ele atendeu quando eu clamei. Ele ouviu o meu pedido de socorro e Ele me atendeu e Ele resolveu. E por isso estou aqui do outro lado e só posso agradecer a Ele. Que seja assim na sua vida. Que você chegue do outro lado e possa dizer: só Deus para me trazer até aqui. Que Ele faça da sua vida aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer. Não na força do seu braço, mas na força do poder que existe no nome dEle. Faças como queres, Senhor, em nossas vidas. Vamos cantar mais uma vez essa música. Faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Confie a sua vida na mão dEle. Faças como queres. Sua vida pode ser agitada de um lado para o outro, com a força do vento, com a força do mar. Mas Ele fazendo em sua vida, vento nenhum pode te derrubar, mar nenhum pode te afogar. Faças como queres, Senhor. Faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças Que você, meu irmão, como queres, nessa noite, decida que só existe um capaz de resolver o seu problema. O que está no seu barco, Ele é capaz de resolver a situação. Não entrega o destino da tua vida na mão de pessoas. Não entrega o destino da tua vida na mão de pessoas. Entrega o destino da tua vida na mão daquele que é capaz de te fazer chegar até o outro lado da margem. Ele está no seu barco. Em nome de Jesus.